Um outro método para a resolução das equações lineares, ou do sistema de equações lineares, é o da matriz tridiagonal, também conhecido pela sigla TDMA. Esse nome tridiagonal vem do fato, que já havíamos comentado anteriormente, que as equações que geramos, elas vão ter coeficientes diferentes de zero apenas para três componentes, que são o nó, que está na posição central, ou elemento de volume central, e os volumes de controle vizinhos. Então, num problema unidimensional, o máximo de vizinhos que um elemento pode ter são 2. Então, as equações elas vão envolver, cada equação vai envolver no máximo 3 temperaturas ou 3 valores das incógnitas. O do ponto para o qual foi desenvolvido o balanço e o dos seus vizinhos imediatos. Então, esse nome tridiagonal vem disso, porque nós só teremos coeficientes na diagonal da matriz e nos seus vizinhos da esquerda e da direita. E nos elementos de volume das extremidades, nós teremos apenas um vizinho, que seria o vizinho, no caso do elemento de volume da superfície esquerda, apenas um vizinho à direita. E no caso do volume de controle na superfície da direita, apenas um vizinho à esquerda. Então, o máximo de vizinhos vão ser 3, daí esse nome de matriz tridiagonal. Então, agora usando uma notação um pouquinho diferente da que foi usada anteriormente, nós podemos escrever as equações de conservação nessa forma geral que está apresentada aqui para um domínio ou para uma simulação unidimensional. Então, nós teríamos AI TI igual a BI TI mais 1, que seria o vizinho da direita, coeficiente CI, TI menos 1, que é o vizinho da direita, e aqui um termo independente. Essa equação valeria para todos os N volumes de controle que utilizamos. Então, nós teríamos um domínio com N dividido em N volumes de controle e geraríamos um sistema com N equações lineares. Nós sabemos pela configuração que o Bn, para o último ponto, que seria o ponto mais à direita na simulação, como ele não tem vizinho mais à direita dele, ele já está na superfície da direita, o Bn vai ser 0. Esse ponto N ele só tem vizinho à esquerda. E de forma análoga, o C1, para o primeiro ponto, que é o da superfície esquerda, ele só tem vizinho à direita. Então, esse termo C1 vai ser 0. Vocês observam que o resultado disso é que, aplicando essa equação para o primeiro nó, nós vamos conseguir escrever T1 em função apenas de T2. E aí o que podemos fazer é pegarmos essa equação que foi obtida e irmos fazendo substituições sucessivas nas equações para os outros elementos ou para os outros volumes de controle, e aí nós vamos sempre conseguir converter equações que tinham três incógnitas em equações que vão associar 2 temperaturas de volumes de controle vizinhos. Então, nós vamos conseguir escrever todas as equações nessa forma. TI em função apenas da temperatura no vizinho à direita. Então, é esse procedimento matemático que faremos aqui. Eu recomendo que vocês reproduzam também esse procedimento para verificar a sua validade. Quando chegarmos na última equação, fazendo aquele procedimento anterior, nós constataremos, que Tn é função só de Tn mais 1, que é o vizinho da direita da última superfície, só que Tn mais 1 não existe. Então, essa expressão vai nos permitir determinar Tn, e aí, por substituição do ponto n menos 1 até o ponto 1, nós conseguiremos irmos determinando os valores sucessivos das temperaturas, desde o ponto n menos 1 até o primeiro ponto. Então, é um método bastante interessante. Nós vamos ver que ele converge muito mais rapidamente que o do Gauss-Seidel. Ele dá um pouquinho mais de trabalho de programação, mas que compensa perfeitamente. A análise anterior, a partir dela, nós concluímos que será possível, através do procedimento que foi exemplificado, escrever sempre a temperatura TI em função de apenas um dos vizinhos. Aqui, no caso, o vizinho que está mais à direita, uma posição I mais 1. Então, se aplicarmos essa mesma equação para um ponto TI menos 1, por analogia, nós escreveremos essa equação nessa forma, e aí, voltando à equação de conservação, o que podemos fazer nela é isolarmos esse termo, TI mais 1 mantermos, e onde aparece TI menos 1, nós vamos substituir por essa equação que está aqui.
e aí geraremos essa equação, onde nós podemos observar que teremos TI em função apenas de TI mais 1, que é a equação que foi identificada aqui originalmente. Então, no próximo slide, nós veremos quais são as definições de P e Q para os diferentes valores de I, desde a superfície da esquerda, passando por todos os volumes de controle no interior da peça, até o elemento superficial da direita. Fazendo esse procedimento, a gente obtém essa relação para o coeficiente PI, que vai ser a razão de BI dividido por AI menos CI, PI menos 1. Essa equação vale de 2 até N menos 1. Você nota que o coeficiente P1 ele vai ser determinado simplesmente pela razão de B1 sobre A1. Então, conhecendo PI menos 1, nós podemos utilizar essa equação para determinarmos o P índice I para I variando de 2 até N menos 1. E podemos determinar também os valores de Q índice I de 2 até N, observando que o Q para índice 1 ele é determinado também pelo balanço para o primeiro volume de controle, e o Q índice 1 é dado por D1 dividido por A1. Então, nós temos expressões para todos os valores de P, de 1 até N menos 1, e de Q, de 1 até N. A última expressão, o Pn vai ser igual a zero, o Qn é determinado por essa relação, e aí a última temperatura do ponto nodal ou do elemento de volume que está mais à direita vai ser igual ao valor de Qn, que determinamos aqui, e aí podemos voltar utilizando a equação geral que deduzimos anteriormente, por substituição, irmos sucessivamente determinando os valores das temperaturas dos pontos nodais N-1 até 1. O fluxograma, então, ilustra a sequência de etapas na utilização do método da matriz tridiagonal. Então, primeiro ponto, determinarmos os valores de P1 e Q1 usando as equações C. Depois, determinarmos os valores de PI e QI de I igual a 2 até N, para o caso de Q, e N-1 para o caso do P, usando as equações do tipo B. Calcular a temperatura Tn, usando a equação D, e por substituição sucessiva, e usando a equação A, irmos calculando T do ponto nodal N-1 até 1. Esse procedimento vai ser ilustrado a seguir através de um sistema de equações pequenos, 3×3, onde aplicaremos então essa sequência de etapas para chegarmos na solução. O sistema que é proposto aqui é um sistema bastante simples, mas com o intuito de ilustrarmos as duas técnicas que acabamos de apresentar. Então, o sistema é esse, TI igual a 0,5 T2 mais 1, T2 0,5 T1 mais 0,5 T3 mais 1 e T3 igual a T2 mais 1. Vocês notem que essas seriam as equações de conservação para os volumes de controle 1, 2 e 3, representados pelas temperaturas nos pontos nodais 1, 2 e 3. Então, usando o método de Gauss-Seidel, apenas como ilustração, nós temos o chute inicial, aqui foram chutados valores de 10 uniformes, e aí nós constatamos que o método de Gauss-Seidel ele gera o resultado final consumindo 52 iterações, e a solução é 5, 8 e 9, que é a solução desse sistema de equações. Aqueles critérios que vimos para garantir convergência do método de Gauss-Seidel, para esse sistema de equações ele é satisfeito, independente do chute inicial, nós sempre teremos uma convergência chegando aos mesmos valores de T1, T2 e T3. Nós a seguir aplicaremos o método de TDMA para resolver esse mesmo sistema de equações e compararmos o número de iterações necessárias. Usando as equações que foram derivadas nos slides anteriores, referentes ao método TDMA, nós chegamos nesses valores. P1 é igual a meio, Q1 é igual a 1, P2, 2/3, Q2 igual a 2, P3, 0, Q3 igual a 9. Então, esse já é o valor da temperatura para o ponto 3. Fazendo substituição agora, usando as equações para os demais pontos nodais, nós chegamos aos valores de 8 e 5, que são equivalentes aos valores obtidos pelo método de Gauss-Seidel, mas se vocês observarem, nesse caso aqui foi necessária apenas uma iteração. Então, apesar dos cálculos demandarem um pouquinho mais de esforço,
a redução do número de iterações compensa isso perfeitamente. A seguir, nós vamos aplicar essa metodologia para resolvermos alguns exemplos reais de transferência de calor unidimensional em estado estacionário, com propriedades físicas e propriedades variáveis, e compararmos essas duas técnicas de solução. O exemplo de aplicação que resolveremos será, então, o que é apresentado aqui de forma esquemática. É a transferência de calor em estado estacionário unidimensional através de uma placa. Poderia ser, por exemplo, a parede refratária de um forno. Aqui o interior do forno, com a temperatura do gás aqui dentro, 1.200 centígrados, um coeficiente de transferência de calor equivalente a 100 watts metro quadrado Kelvin, condutividade térmica do material 0,1 watt metro Kelvin, constante, a espessura da parede 0,2 metro, e do lado de fora, ou na parede da direita, temperatura do fluido 20 centígrados e o mesmo H. Um H equivalente a 100 watt metro quadrado Kelvin. O que faremos a seguir seria cumprir todas as etapas de solução que foram examinadas até agora. Discretização do domínio, a divisão do domínio em elementos de volume, escrever as equações ou a equação de conservação para cada um desses volumes, gerar um sistema de equações e resolver esse sistema. Na solução, nós utilizaremos o método de Gauss-Seidel e o método TDMA, e para isso nós utilizaremos um pequeno programa que foi desenvolvido na linguagem Fortran. Primeira etapa, divisão do domínio em elementos de volume. Então foram posicionados os pontos nodais de 1 até n. Nós faremos esse n ser um dado de entrada, que vai ser o número de elementos de volume que vamos utilizar. Então nós marcamos primeiro nessa formulação os pontos nodais e depois marcamos as faces dos volumes de controle exatamente no meio entre a distância dos pontos nodais. Essa é uma das maneiras de geração dessa discretização do domínio. Então, tem os pontos nodais marcados, os valores de ΔX, os valores, as indicações de ΔX. Vou usar essa simbologia, XCV seria a localização ao longo da direção X das interfaces dos volumes de controle, e X vai designar a posição dos pontos nodais. Usando as equações de discretização que geramos até o momento neste capítulo, nós já vimos quando fizemos a imposição de condições de contorno para o elemento de volume da superfície da esquerda, posição I igual a 1, a equação de conservação fica expressa dessa forma, APTP, onde o TP é a temperatura no ponto 1, em função do seu vizinho da direita, mais um coeficiente, e já vimos anteriormente também, já deduzimos essa equação. Como não tem termo fonte, nós só teremos esses coeficientes, o AE, o AP e o B, que vai envolver o coeficiente H e a temperatura do fluido, e no AP o valor de H. Vocês notem que todos esses termos aqui, o AE e o AP, eles são valores positivos, uma vez que o H também é sempre um número positivo. Para todos os nós que estão no interior do domínio, a equação de conservação é essa que foi deduzida anteriormente, onde os valores de P vão variar entre 2 até n-1. Esses pontos todos do interior, eles têm vizinhos à direita e à esquerda, ou a leste e a oeste. Isso também foi deduzido anteriormente. Nós temos agora a equação de conservação, que vai valer para todos esses elementos de volume do interior, né? Todos esses coeficientes calculados usando as condutividades nas interfaces. Nesse caso, ela é constante, então vai ser um valor apenas. Se fosse variável com temperatura, utilizaríamos o método lá da média harmônica. Então, temos valores AE, AW, AP, mais uma vez satisfazendo aqueles critérios, aquelas 4 regras que foram enunciadas pelo Patanka. Finalmente, para o elemento de volume ou para o volume de controle mais à direita, posição I igual a N, o P que equivaleria a essa posição, ele só tem um vizinho à esquerda, estaria numa posição a oeste dele. Temos os valores dos coeficientes, novamente aparece o valor de TF, agora usaremos o valor da temperatura do fluido na superfície da direita. O valor de H foi o mesmo,
nas duas superfícies fossem diferentes, aqui usaríamos o valor do H para o fluido à direita dessa superfície. Aqui é a representação de um fluxograma. Eu acho sempre conveniente, antes de desenvolvermos qualquer programa, construirmos um fluxograma, identificando as diferentes etapas que teremos que cumprir na implementação da solução numérica. Então, inicialmente, nós temos as entradas de dados, os dados que são necessários são os números de elementos de volume, que nós vamos dividir o domínio, o número de nós, a espessura da parede, os valores de H e também K, né? Se o K depender da temperatura, ele vai ser um valor que nós utilizaremos aqui para calcular os coeficientes. Então, teríamos que entrar também com a expressão que representa a variação do K com a temperatura. Faremos a discretização geométrica. Aqui só a geométrica é necessária, estamos resolvendo um problema em estado estacionário. E aí calcularíamos, marcaríamos as posições de todos os elementos de volume, das interfaces entre eles, e calcularíamos todos os valores de ΔX e de dx. Então, faríamos a suposição também de um perfil inicial, que foi chamado de T asterisco, isso também é um dado inicial, e a partir desses valores calcularíamos todos os coeficientes, A's e B's, de todas as equações de conservação. Utilizaríamos um método para resolver esse sistema de equações, Gauss-Seidel, inversão de matrizes ou TDMA. Aqui eu implementei apenas Gauss-Seidel e TDMA. Então, resolveria o sistema, compararia os valores obtidos através da solução com o do chute ou com o da iteração anterior. Satisfeito o critério de convergência, encerramos a simulação. Não satisfeito, nós atualizamos os valores de T asterisco usando as temperaturas que acabaram de ser calculadas e retomamos a esta etapa aqui. Recalculamos os coeficientes. Então, nós vamos ficar nesse ciclo aqui. Cada girada aqui nesse ciclo corresponde a uma iteração até satisfazermos a condição de contorno quando encerraríamos o problema. Eu vou apresentar a seguir uma listagem do programa de computador que foi desenvolvido. Eu acho sempre mais conveniente desenvolver o programa em etapas, algumas vezes usando subrotinas, uma etapa para a entrada de dados, uma subrotina para a geração da malha, que é a subrotina de geometria, uma outra para a geração do coeficiente e uma rotina para a solução das equações. E dentro do programa principal, fazer o teste de convergência para acionar ou não essa repetição das diferentes iterações. Como eu mencionei no início deste curso, é necessário que vocês tenham conhecimento dos fundamentos da linguagem Fortran. Então, aqui tem o programa principal, que eu chamei de perfil 1D, porque ele vai resolver um problema unidimensional em estado estacionário. Então, tem aqui alguns comandos para entrada de dados, eu usei um arquivo para fazer isso, e um arquivo também onde serão colocados os resultados. Ele vai começar uma contagem de iterações, eu usei duas temperaturas, velha e nova, não no aspecto temporal, mas no aspecto de processo iterativo. Então, ele chama a rotina de geometria, que vai gerar a malha, as posições dos nós e das faces dos volumes de controle, e começa o processo iterativo. Então, ele chama a rotina coeficientes, vai gerar os termos todos da matriz, vai chamar a rotina dissolve. Esse argumento dessa rotina vai selecionar se usaremos o Gauss-Seidel ou o TDMA. Então, quando retornada essa rotina, nós já teremos o resultado de uma nova iteração. Então, faremos uma verificação se houve a convergência, né? O critério de convergência aqui é esse valor de diff-max. Se algum dos valores superar esse diff-max, eu retorno o processo, atualizo as temperaturas e retorno para o ponto 20 para repetir as iterações. Caso, após verificar todas elas, nenhum das diferenças ser superior ao diff-max que foi especificado, é porque alcançamos a convergência
e aí vamos para essa linha 50, geramos um arquivo de resultados para a gente depois fazer as análises através de planilhas ou de algum software de visualização de resultados. Então, esse aqui seria o programa principal. A seguir, nós veremos rapidamente as rotinas de geometria, de coeficientes e a rotina solve para a resolução do sistema de equações. Então, aqui nós temos a subrotina de geometria. Basicamente, o que ela faz é calcular todos os espaçamentos entre os nós, a localização dos pontos nodais, das faces dos volumes de controle. Então, todos os valores de delta, del, x, que é a localização dos pontos nodais, e xcv, que é a localização das interfaces entre os volumes de controle, é calculado por essa rotina. A seguir, nós temos a rotina para o cálculo dos coeficientes. Aqui eu considerei a possibilidade da condutividade variar linearmente com a temperatura. Nesse caso, eu assumi que esse parâmetro conde B é zero, que significa dizer que a condutividade vai ser um valor constante. Mas essa rotina que foi construída permite que analisemos casos de condutividade térmica variável com a temperatura. Aqui uma variação linear, mas poderia ser uma variação polinomial. Calcula a condutividade nas interfaces através da média harmônica e aí vai calculando sucessivamente os coeficientes segundo a notação que foi utilizada aqui nos slides. A W, a S, C, SP, B e o AP faz o cálculo para todos os pontos nodais ou para todos os volumes de controle em que o domínio foi dividido. A rotina solve, então, ela vai resolver o sistema de equações. Se o valor de I solve não é igual a 1, ela vai utilizar a técnica do Gauss-Seidel. Se esse valor for igual a 1, ele vai utilizar o método TDMA. As equações que estão projetadas aqui são exatamente as equações que vimos nos slides anteriores. Então, esse programa ele permite que testemos as duas maneiras de resolver, alterando o argumento da subrotina solve, usando ora TDMA, ora Gauss-Seidel. Vocês veem aquilo que eu tinha comentado, o Gauss-Seidel é mais simples de programar, mas como nós veremos, ele vai demandar um número de iterações bem maior. O TDMA implica um pouquinho mais trabalho de programação, mas isso é plenamente compensado pela redução significativa do número de iterações necessárias. Isso aqui seria uma tela mostrando o arquivo de resultados. Eu dividi o domínio em 21 elementos de volume, ou volumes de controle, 21 nós. Aqui nós temos as posições dos diferentes pontos nodais e as suas respectivas temperaturas. Desde a superfície da esquerda, que está em contato com o fluido a 1.200 centígrados, até a superfície da direita, que está em contato com o fluido que está a 20 centígrados. Esse número de casas decimais aqui ele está muito grande, mas isso pode ser ajustado na programação Fortran. Nós podemos usar uma formatação mais adequada, uma vez que nós não temos precisão para termos essa quantidade enorme de casas decimais. Mas isso aqui seria o arquivo que é gerado, que pode ser posteriormente importado no Excel para fazermos gráficos para análise dos resultados. Ele é um problema bastante simples. Nós já em fenômenos de transporte B, nós já tínhamos deduzido a solução analítica, e essa é uma das conveniências de, em alguns casos, termos solução analítica que permite verificar a qualidade da solução numérica. E vocês verificam que as duas são praticamente idênticas, ou seja, a gente consegue uma solução numérica tão boa quanto a analítica, né? E aqui, a título de curiosidade, o número de iterações pelo TDMA, como é um problema linear, com todos os coeficientes constantes, independentes da temperatura, TDMA fornece a resposta com apenas uma iteração, ao passo que o Gauss-Seidel, para resolver esse problema, demandou 621 iterações. Aqui é o perfil obtido através da solução analítica e da solução numérica. Nós temos ordenado temperatura, aqui posição, face da esquerda, face da direita, e a gente vê a superposição perfeita dos valores da solução numérica com os valores da solução analítica. O programa já foi desenvolvido de uma forma mais geral, ele permite também que com grande simplicidade nós implantemos uma situação de condutividade térmica variável com a temperatura, que o termo
constante que depende da temperatura foi 10 a menos 3. Aqui o novo perfil, eu coloquei o gráfico aqui usando o caso anterior de K constante, os pontos são para K variável, seguindo essa expressão. Para TDMA, nesse caso, como o problema deixa de ser linear, porque os coeficientes passam a depender da temperatura, TDMA consumiu 11 iterações e o Gauss-Seidel aproximadamente 60 vezes mais, 647 iterações. Eu gostaria que vocês fizessem uma análise de por que quando K varia com a temperatura e aumenta com o aumento da temperatura, a expressão, a variação da temperatura com a posição X deixa de ser linear e apresenta uma concavidade como essa, voltada para baixo. No próximo vídeo, nós apresentaremos mais algumas soluções para outros domínios, ilustrando a aplicação desse método que nós desenvolvemos aqui nesta etapa.